exaltado é o nome do Senhor Jesus. Agradecemos a Deus pela oportunidade que nesta noite nós iremos dar prosseguimento à mensagem que temos pregado aqui. Eu falei em noites anteriores sobre 7 coisas que o diabo não quer para o ser humano. E nós pregamos 3 partes desta mensagem, porque não foi possível pregar em uma só parte. E hoje eu quero finalizar esta mensagem, porque resta apenas 2 coisas aqui desta mensagem que Satanás não quer para o ser humano. Pode assentar, por favor. Glória a Deus. Só para que você possa se lembrar, eu falei aqui, e esta mensagem está disponível no meu canal de vídeo no YouTube. Você pode procurar Missionário Trindade, você vai encontrar as partes anteriores desta mensagem, e lá eu falei sobre, primeira coisa que o diabo não quer para o ser humano, é crer que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. A segunda coisa é aceitar a Jesus, como Filho de Deus, aceitar Ele como Senhor. A terceira coisa, o diabo não quer que a pessoa seja generosa. A quarta coisa, o diabo não quer que o ser humano cresça no conhecimento e principalmente no conhecimento da palavra de Deus. A quinta coisa que o diabo não quer para o ser humano é crer na existência do inferno e crer na existência do diabo. E hoje vamos falar 6ª e 7ª coisa que o diabo não quer para o ser humano. Eu quero ser bem objetivo, amém? Abra aí a sua Bíblia em Lucas 16 e verso 19. Lucas 16 e verso 19 a seguir. Vamos pregar a palavra de Deus. A 6ª coisa que o diabo não quer para o ser humano é crer na imortalidade da alma. Quem me entendeu, diga amém. O diabo não quer que o ser humano acredite na imortalidade da alma. E nós vamos ver aqui na Bíblia. Abra aí Lucas 16, verso 19 até o 31. Preste bem atenção. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no ato ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, Abraão meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado
nesta chama. Disse, pois, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Você entendeu a leitura? Você leu? Glória a Deus. Pode bater palmas para Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor dos exércitos. Irmãos, o diabo, ele sempre trabalhou para fazer o ser humano duvidar da verdade e acreditar na mentira. O diabo sempre trabalhou para isso. Ele sempre fez de tudo para tirar o ser humano da verdade e levar para a mentira e conservá-lo na mentira. Desde o princípio foi assim com Adão e Eva, e no decorrer dos séculos ele tem trabalhado para isso, para fazer a pessoa viver na mentira, acreditando na mentira e duvidando da verdade, porque a verdade, ela sempre prevalece, e o diabo sabe que quando ele segura uma pessoa na mentira, aquela pessoa é uma derrotada, porque a mentira, ou mais cedo ou mais tarde, ela já está derrotada, e a derrota dela se manifesta. Amém? Portanto, a Bíblia mostra que a alma do ser humano é imortal. A Bíblia revela isso. E como esta é uma verdade, o diabo tem trabalhado de várias formas para colocar na cabeça do ser humano que a alma não é imortal, que morreu, acabou, né? Que não é um ser existente após a morte. O diabo quer que o ser humano acredite assim, porque aí ele vai estar enganado, e quando chegar o dia dele partir dessa vida, ele vai ver que acreditou na mentira, porque na realidade a existência da pessoa não finda com a morte física. Amém? A existência do ser humano não finda com a morte física. Então o diabo não quer que o ser humano acredite na imortalidade da alma. Preste bem atenção. Eu vou resumir aqui para a gente não tomar tempo, mas esse assunto é um assunto longo, apenas para você aprender alguma coisa. Nós lemos aqui sobre o rico e Lázaro. Um vivia a vida do jeito que queria,
Ele não foi para o inferno porque era rico. Nem a pobreza, nem a riqueza determina aonde a pessoa vai passar a eternidade, né? Ele foi para aquele local de tormento porque ele era uma pessoa que não respeitava a Deus e não amava o próximo, porque ele via aquele mendigo ali precisando de alimentação e ele se recusava a estender a mão. Mas ele não foi também para o tormento apenas porque não deu comida para o pobre. Ele foi para o tormento porque ele vivia esplendidamente, ele vivia da forma que ele queria, ele não tinha que prestar conta para ninguém, ele não respeitava os mandamentos de Deus, a palavra de Deus para ele não valia nada, ele não tinha compromisso com Deus, e ele viveu mandando em seu nariz, como diz o outro, fazia o que queria, não tinha regras, não tinha princípios e diretrizes de vida, conforme a palavra de Deus. Por isso, quando ele morreu, ele foi para o lugar de tormento. Mas embora aquele mendigo, claro, era pobre, né? E além disso, doente, ele amava a Deus. Ele amava o próximo. Ele tinha Deus no seu coração. Embora ele estava passando por aquela prova de enfermidade, embora ele estava passando por aquela luta financeira, ele estava com seu coração voltado para Deus, ele arrependeu dos seus pecados e ele se submetia a Deus, amém? Ele tinha temor de Deus no seu coração, e quando ele morreu, quando o corpo morreu, né? A Bíblia diz que os anjos imediatamente pegou ali a sua parte espiritual, a sua alma, e levou para o seio de Abraão. Amém? Para o paraíso. Glória a Deus. Quando Abraão, eu vou falar uma coisa aqui que talvez você nunca ouviu falar. Não vou falar com detalhes, mas eu vou falar para você ter pelo menos uma noção. Antes de Jesus morrer na cruz e ressuscitar, não sei se você já ouviu falar disso, eu acredito que muitos aqui não ouviram. O paraíso não era lá em cima, era lá no inferno. Porém, como nós lemos aqui, havia um abismo entre o paraíso, e o local de tormento. E eu não sei também se você sabe que no lago de fogo não existe ninguém ainda. Quem vai estrear o lago de fogo é a besta e o falso profeta, que vai reinar 7 anos aqui após o arrebatamento da igreja. Mas há no Hades, no inferno, locais de tormento, e o paraíso, havia um abismo que separava o paraíso, chamado de seio de Abraão, desse local de tormento. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que quando Lázaro, que estava ali no paraíso, viu o rico lá na chama, e o rico lá viu Lázaro aqui no paraíso, no seio de Abraão, ele clamou: pede a Lázaro, manda ele compartilhar comigo dessa água aí, porque eu estou atormentado nessa chama. Aí Abraão disse assim, eu não estou afirmando que é Abraão propriamente dito, ele pode estar representando até mesmo Deus, mas certo é que a resposta para o rico foi o seguinte: tem um grande abismo entre nós. Se vocês aí quisessem passar para cá,
não tem jeito. Nem os daqui passar por aí. Aí quando o rico que não temia a Deus, não acreditava na pregação da palavra de Deus, viu a realidade do fato, ele já assumiu uma posição evangelística. Ele queria que Lázaro fosse lá avisar os seus 5 irmãos. Está vendo aí que a pessoa quando morre, a sua alma continua com as suas faculdades mentais funcionando? Ela lembra, porque tem um pessoal que anda na rua aí, que fica usando Eclesiastes, onde que fala que a memória dos mortos ficou entregue ao esquecimento. Eles não entendem o texto e ficam falando que não existe essa verdade de que a morte, de que a alma, ela permanece consciente fora do corpo. Esse pessoal que anda na rua aí, eles ensinam, usando o Eclesiastes, que quando morre, a alma, a mentalidade dos mortos fica entregue ao esquecimento. Mas eles não entendem o texto, então eles querem colocar na cabeça do povo que realmente não existe o ser espiritual que habita dentro do corpo humano. Quem está entendendo, diga amém. Sejam bem-vindos. Esse pessoal que anda pela rua aí, não precisa nem falar o nome deles. Eles usam esse texto, usados também pelo diabo, para colocar na cabeça da pessoa que esse ser espiritual que habita a essa casa que é o corpo, não existe fora do corpo. Mas essa passagem aqui do rico e Lázaro prova que o rico, ele estava consciente lá após a morte. Ele sabia que ele tinha 5 irmãos. Amém? Por isso ele falou: Abraão, manda lá na casa do meu pai. Quer dizer que ele lembrava que ele tinha uma casa, que tinha um pai, que tinha 5 irmãos. Manda lá, para pregar para eles, para que eles não venham também para onde eu estou. E aí, Abraão falou: não, lá tem os pregadores, lá tem aqueles que estão pregando e ensinando. Aí o rico falou: não, se alguém aqui dos mortos for lá, eles vão acreditar. Aí Abraão respondeu: não. Se eles que estão lá na terra não acreditam nas mensagens que eu tenho usado os meus servos e as minhas servas para pregar e ensinar, se eles não acreditam, jamais vai acreditar se um morto for lá pregar para eles. Portanto, é um perigo muito grande. É um perigo muito grande a pessoa não acreditar na pregação do Evangelho, porque é o único meio de salvação. Portanto, aqui ficou claro que realmente, após o corpo descer a tumba fria, a alma continua viva e consciente, sabendo do estado anterior e do estado então atual, amém? E o diabo não quer que o ser humano acredite nisso. O diabo quer que o ser humano viva aí como se fosse só essa vida. Ah não, morreu, acabou, então vou aproveitar bastante, né? Porque a vida passa rápido, e quando a pessoa percebe, ela morre, e ela vê que acreditou na mentira do diabo. Então a sexta coisa que o diabo não quer para o ser humano é que a alma é imortal. Eu estou resumindo aqui, para a gente não tomar muito tempo. Outro texto que prova que a alma é imortal, que sobrevive consciente após a morte, é Apocalipse capítulo 6, verso 9
a 11. Vamos ler rapidamente. Eu estou pregando a última parte da mensagem característica, ou seja, 7 coisas que Satanás não quer para o ser humano. E 3 partes, como eu já disse, você encontra na internet, no meu canal de vídeo. E hoje estou pregando a última parte. Estou falando da 6ª e da 7ª coisa que o diabo não quer para o ser humano. E a 6ª é crer na imortalidade da alma. Apocalipse 6, verso 9 a 11, prova que a alma, o ser espiritual que habita o nosso corpo, existe consciente, com domínio de existência após a morte. O que está escrito aí? E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e de seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. O que é que nós vimos aqui? O que é que nós vimos aqui nesse texto? O que é que você entendeu? Ei, o que é que você entendeu aqui desse texto? O apóstolo João viu as almas dos mártires. Você sabe o que é mártires? Quem sabe aí? Mártires. Ninguém sabe? Mártires são pessoas que morrem por causa da sua fé. Então, no primeiro século, era proibido ser cristão. E muitos morreram por causa do nome de Jesus. Amém? Irmãos, quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Eu quero pregar para você entender o que eu estou falando. Essas pessoas aqui tinham morrido por causa do nome de Jesus. E João viu elas, as almas delas, aonde estavam. E o que é que essas almas faziam? Elas clamavam e falavam com Deus: Senhor, quando é que o Senhor vai julgar o nosso sangue? Porque nós somos mortos injustamente. E o Senhor é o justo juiz. Elas clamavam por justiça. E aí foi dito a elas, foi dado a elas compridas vestes brancas, e foi dito a elas: repousa aí mais um pouco, porque ainda existe muitos que vão morrer por causa do meu nome lá. E vai chegar a hora certa de eu julgar quem matou vocês. Significa que essas almas, amém? Estavam conscientes, porque elas lembravam que tinha morrido por causa do nome de Jesus. Elas lembravam que o seu sangue foi derramado aqui na terra. Então esse texto prova que a alma, ela existe consciente e com domínio de existência após a morte. E o diabo não quer que o ser humano acredite nisto. O diabo não quer, porque quando o ser humano acredita nessa verdade, isso interfere nas suas escolhas, interfere nas suas atitudes, isso faz uma revolução
da pessoa. Amém? Então a sexta coisa aqui na mensagem, que o diabo não quer para o ser humano, é que o ser humano acredite na imortalidade da alma. Mas nós cremos porque a palavra de Deus diz que a alma, ela é imortal. A Bíblia fala que a alma morre, mas não no sentido de extinção, dela deixar de existir. É no sentido dela sofrer o dano da segunda morte, que é a condenação eterna no sofrimento. Amém? Vamos ler aqui, já que vamos finalizar. Outro texto que prova que a alma é imortal é 2 Coríntios capítulo 12, verso 1 a 4. Nós não vamos ler para não tomar tempo. Mas aí o apóstolo Paulo disse que ele conhecia um homem, e esse homem era ele mesmo, que foi arrebatado até o terceiro céu. E aí ele disse, eu não sei se ele foi arrebatado no corpo, ou se ele foi arrebatado fora do corpo. Significa que há a possibilidade, e eu não sei se você já ouviu falar nisso, mas Deus ele pode arrebatar você agora, levar a sua alma, o seu espírito, e o seu corpo ficar aí, morto. Morto mesmo. E aí Deus mostra para a sua alma, mostra para você, né, sua parte espiritual, muita coisa. E depois manda você de volta, e você entra nesse corpo de novo e conta tudo que Deus te mostrou. Isso aconteceu com Paulo. Então está claro que a pessoa, quando está fora do corpo mesmo, ela tem domínio de existência. Amém? Não vou entrar mais em detalhes, por causa do horário. Mas também Lucas 23, 43, Jesus falou para aquele ladrão que arrependeu dos seus pecados: hoje mesmo estarás comigo aonde? Aonde? Ninguém sabe, meu Deus do céu. Vocês nunca leram a Bíblia, não? Hoje estarás comigo no paraíso. Veja bem, se aquele ladrão ia morrer ali, para onde que o corpo dele ia? Para onde, irmãos? Todo mundo dormindo, né? Para onde que a pessoa vai quando morre? O corpo. Todo mundo sabe, né? Eu estou perguntando só para despertar a sua mente, para você fixar mais aí. Então está claro que Jesus não estava falando do corpo dele, e que existe um ser fora do corpo quando a pessoa morre. Porque se Jesus chamou a sepultura de paraíso, eu quero estar longe desse paraíso. Porque Jesus falou para ele: olha, hoje você vai estar comigo no paraíso. Só que ele ia morrer lá. Então, se não existe um ser fora do corpo quando morre, então Jesus chamou a sepultura de paraíso. E eu quero estar longe desse paraíso. Então está claro que Jesus está falando o seguinte: daqui a pouco, eu e você estaremos fora desse corpo, e você vai entrar comigo no paraíso. E a Bíblia diz que quando a pessoa morre, que vai para o paraíso, no arrebatamento da igreja, ela vai ser ressuscitada num corpo de glória. A sua alma vai ser unida novamente ao seu corpo, mas é um corpo de glória. Aleluia! Oriando a pastura e indicando a labaias. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, eis aqui vos digo um mistério, que nem todos dormiremos,
ou seja, nem todos vão morrer, mas todos seremos transformados no momento, num piscar de olhos, amém? Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto, essa carne aqui, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revista da imortalidade. E quando essa carne, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Na ressurreição dos salvos, a morte será tragada na vitória. A morte será tragada na vitória. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! A morte não é o ponto final na vida do salvo. Amém? Você que tem um parente que morreu no Senhor, dormiu no Senhor, ele está melhor do que está aqui. Porque a Bíblia diz, em 1 João capítulo 3, verso 2, que nós vamos ver Jesus como Ele é. E a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 e verso... Deixa eu conferir aqui. Capítulo 2, versos 19... Capítulo 3, melhor dizendo. E verso 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo. Está vendo aí? A Bíblia está falando que se nós permanecermos firmes, o nosso corpo vai ser transformado para ser igual ao corpo de Jesus. Se você estiver morto ou morta, quando Jesus voltar, Jesus vai se ressuscitar. E o seu corpo vai ser igual ao corpo de Jesus Cristo. E se você estiver vivo, se nós estivermos vivos, nós seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor. Conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18. Amém? Então Jesus falou que o ladrão que arrependeu ali na hora da sua morte, ele iria encontrar com o Senhor no paraíso, amém? Olha, eu vou falar aqui a sétima coisa, mas eu não vou explicar, eu vou apenas citar os textos, para a gente finalizar essa mensagem. Glória a Deus, porque se eu for falar, se eu for explicar aqui esses textos, vai demorar um pouco, amém? Glória a Deus. E eu sei que você não está com muita paciência para a palavra. Glória a Deus. E se eu começar a pregar, eu vou longe. Então, glória a Deus. Eu vou falar aqui a sétima coisa que o diabo não quer para o ser humano. A sétima coisa, o diabo não quer. Você crê que eu estou pregando a palavra de Deus? Isso aqui é o quê? Palavra de Deus, né? Eu estou pregando isso aqui. Ou se isso aqui não é palavra de Deus, então nós vamos parar, né? Porque o que faz a diferença é a palavra de Deus. A palavra do missionário Geraldo não vai mudar a sua vida, né? Só a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, eu vou falar a sétima coisa,
E vou citar os versículos, e eu não vou entrar nesses versículos, apenas vou citar. E estou finalizando também essa mensagem. As outras 3 partes você pode rever no meu canal de vídeo no YouTube. A 7ª coisa que o diabo não quer para o ser humano é abandonar o pecado. Amém? O diabo quer que nós continuemos no pecado. Amém? E onde é que está escrito na Bíblia? Está escrito em Isaías capítulo 1, verso 10 ao verso 20. Está escrito em Isaías 59, verso 1 a 3, que se a gente continuar pecando, existe uma barreira entre nós e Deus. Nós estaremos separados de Deus aqui na terra, e na hora que a gente morrer, a gente continua por toda a eternidade sem Deus. E se aqui na terra sem Deus já é difícil, e quando eu estiver lá nos braços dos demônios, né? Porque aqui os demônios não podem dominar a gente e escravizar do jeito que ele quer, porque ainda o Espírito Santo está aqui trabalhando. Mas a hora que a pessoa sair do corpo e que bater nas mãos dos demônios lá no inferno, aí vai ser um show no inferno para ele. Porque lá não existirá nada para proteger a pessoa. Então o diabo não quer que nós abandonemos o pecado, porque a Bíblia diz em Hebreus 12, verso 14, que sem santificação eu posso pregar, eu posso ressuscitar mortos, eu posso fazer acontecer, eu posso abrir uma grande igreja, eu posso me tornar famoso, eu posso gravar DVD, gravar CD, mas se eu estiver vivendo no pecado, se eu não abandonar o pecado, eu estou separado de Deus. E se eu morrer assim, continua separado de Deus, porque não existe esse tal de purgatório que a Igreja Católica inventou. Porque na Bíblia do Padre, no capítulo 9 de Hebreus e no verso 27, está escrito que após a morte, segue-se ao juízo. A pessoa morreu, o seu destino está selado. Amém? Então esse tal de purgatório que inventaram, isso é invenção dos homens, ou dos demônios, para enganar a humanidade. A Bíblia diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Então o diabo não quer que a gente abandone o nosso pecado. Porque eu e você temos pecados. E o diabo não quer que nós abandonemos. O diabo quer que a gente continue no pecado. Porque assim a nossa alma, a nossa parte espiritual está segura nas mãos dele. Eu estou falando aqui da 7ª coisa que o Satanás não quer para o ser humano. E a 7ª coisa que eu não preparei essa mensagem hoje, ela está preparada há muito tempo, só não deu tempo de terminar no mesmo dia, porque a mensagem é comprida, e eu já preguei 3 partes, e se eu fosse você, ouvia elas pela internet. Daqui uns dias eu tenho um CD também para você comprar. E hoje eu estou finalizando, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Glória a Deus. A palavra do Senhor revela que o diabo não quer que o ser humano abandone o pecado, porque Romanos 6, 23 garante que a morte espiritual
é o salário do pecado, mas diz também que o dom de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Quando a pessoa arrepende, aleluia! É por isso que o diabo não quer que o ser humano abandone o pecado, porque a Bíblia diz em Provérbios 28, verso 13, que quando a pessoa confessa a Deus o seu pecado e abandona, ele alcança o perdão. É por isso que o diabo não quer que a pessoa abandone, porque quando a pessoa abandona o pecado, ela está provando que arrependeu e ela recebe o perdão do seu pecado. Ela é perdoada, ela é purificada pelo sangue de Jesus Cristo, aleluia! Chorimicanda labassurianda labaia, aleluia! O diabo fica foguetado, porque ele está quase pegando a alma, mas ela tem um livre-arbítrio, aí ela decide abandonar o pecado, aí ao invés dela ir para o inferno, acontece como o ladrão ao lado da cruz. Jesus fala para ela: hoje estará comigo no paraíso. Você não vai precisar ir para o purgatório purgar lá. Encher de pulga, né? Brincadeira, né? Você não vai precisar ir para o purgatório. Jesus não falou para aquele ladrão: vai lá para o purgatório. Manda um recado, manda um e-mail lá, entra no Facebook e conversa com seu parente para acender uma vela de 7 dias, para fazer a missa de 7 dias. Não! Jesus falou com ele: o meu sangue te purifica agora! É agora que o meu sangue purifica! E hoje mesmo estarás comigo, aleluia! Orificando a vassourianda la paz! Você que está aí nessa igreja que te ensinou que você vai pagar lá no purgatório, é mentira! Basta você se arrepender, o sangue de Jesus Cristo se purifica na hora, é na hora! A Bíblia diz aqui em 1 Epístola de João capítulo 1, verso 6 a seguir, que se confessarmos os nossos pecados, veja bem, olha para você ver. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o que acontece? Você está entendendo o que eu estou lendo? Se andarmos na luz, a palavra luz aqui representa santidade. Se a gente fugir do pecado e andar na luz, na santidade, como Deus está na santidade, nós vamos ter comunhão com os irmãos. Quer dizer que esses crentes que só vivem brigando um com o outro, que não perdoam o outro, que qualquer coisa já não vai na igreja mais por causa do outro, não vai lá mais por causa do fulano, beltrano e cicrano, já não conversa mais com aquele irmão, com aquela irmã, é porque não está na santidade, não tem comunhão com Deus, porque a Bíblia está falando aqui, que se andarmos em santidade, como Deus na santidade está. Eu estou lendo a Bíblia, olha, temos comunhão. Você tem comunhão com a pessoa da sua igreja? Você tem comunhão com o irmão, com a irmã? Temos comunhão uns com os outros. Temos paz, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, nos purifica de todo pecado, aleluia! Se dissermos que não pecamos, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Verso 9, se confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Eu não sei se você está percebendo que eu estou lendo a Bíblia, porque eu só vim aqui para essa cidade para pregar a Bíblia.
Amém? E eu estou lendo a Bíblia. Então o diabo não quer que o ser humano abandone o pecado, porque quando o abandona, está salvo, perdoado pelo sangue de Jesus. Eu vou citar aqui Salmos 7, verso 11 a 13. Fala que quem não abandona o pecado vai ser lançado no inferno. Lá está escrito: quem não abandona o pecado será lançado no inferno. Salmos, você não gosta dos Salmos? Pois então, é Salmos 7, versos 11 a 13. Lá está escrito que os ímpios, quem não respeita a palavra de Deus, será lançado no inferno, e todas as pessoas que esquecem de Deus. Esquecer de Deus aqui é jogar a palavra dele na lata do lixo, é não se submeter às ordens dele. Então o diabo não quer que o ser humano abandone o pecado, porque aí vai estar com ele lá no inferno. Apocalipse capítulo 21, verso 8, está escrito também que se o ser humano não abandonar o pecado, vai para o inferno. E o diabo quer que o ser humano vá para o inferno, vá para o inferno. Apocalipse 22, verso 15, está escrito que os idólatras, os que se prostituem e muitos outros tipos de pecado vão ficar fora do céu. Então o diabo quer, você que aí vai me ouvir, está me ouvindo pela internet ou por um CD, eu estou lendo a Bíblia, Apocalipse 22, verso 15. Se você permanecer nesse pecado, você vai ficar de fora do reino de Deus, do céu. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E o diabo quer que você continue nessa vida. Ele não quer que você abandone o pecado, porque ele quer levar você com ele. Isso é a Bíblia que ele está falando. Eu acho que eu vou abrir uma igreja aí, sabe? E vou pregar outra coisa, né? Para agradar o povo, porque se eu for pregar a Bíblia, eu não vou agradar ninguém. Então, o que você acha dessa ideia minha, hein? Não? Ué, mas aí eu vou conquistar todo mundo. Porque eu vou inventar um livro para Deus já me deu o talento para escrever mesmo, né? Estou com um livrinho aqui, ó. Glória a Deus. Aqui. Deus me deu o talento para escrever nele. Eu que fiz isso aqui, ó. Então eu vou fazer uma Bíblia para agradar todo mundo. Aí eu vou sair perguntando: o que você gosta? Aí eu gosto disso, eu gosto daquilo. Aí o que você gosta? Eu gosto de forró. Aí eu não, eu gosto do funk. Aí eu vou escrever lá: se 100 pessoas gostar de funk e 10 gostar do forró, aí eu coloco lá: o forró é bom, mas o funk é melhor, aproveita. Porque aí eu vou conquistar todo mundo, né? Aí eu vou inventar um ensinamento para agradar o povo. Aí eu vou deixar a Bíblia de lado, porque se eu começar a falar de Bíblia, eu vou ter que respeitar as regras de interpretação. E vou ter que explicar o texto. E se eu ler o texto e for explicar, muitas pessoas não vão gostar. Amém? Mas fazer o que, né? Eu tenho que explicar o que eu estou lendo. E eu não estou falando para você que eu sou um santinho, não. Eu estou falando para você que a palavra que eu estou lendo é santa. E é verdade isso aqui. O diabo não quer que você, nós, abandonemos o pecado. E eu estou citando os textos aqui, ó.
Isaías 1, verso 10 a 20, Isaías 59, verso 1 a 3, Romanos 6, 23, Salmo 7, do 11 a 13, Apocalipse 21, verso 8, Apocalipse 22, verso 15. Agora, Tiago 4, verso 4, está escrito que quem é amigo do pecado se torna inimigo de Deus. Amém? Vamos ler porque é o último versículo. Tiago 4, verso 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Você está entendendo o que eu estou entendendo aqui? Aqui está falando que se eu quiser ser amigo de novela, amigo de programas imorais, amigos do adultério, da prostituição, amigos da cachaça, da cerveja, se eu quiser continuar sendo amigo dessas coisas, eu vou ser inimigo de Deus. Eu estou lendo a Bíblia. Eu estou pregando aqui o final da mensagem que eu venho pregando aí há dias atrás. Tiago está falando que se eu quiser ser amigo do mundo de pecado, eu sou inimigo de Deus. Então, eu e você temos que escolher. Vamos ser amigo do pecado ou amigo de Deus? Não tem como ser amigo de Deus e continuar nessa vida desgraçada de pecado. Porque Tiago está falando aqui. Portanto, o final do verso, qualquer que quiser ser amigo do mundo, você quer continuar sendo amigo daquelas coisas que Deus não quer? Então continua. Mas o Tiago não é o missionário Geraldo, é o Tiago da Bíblia, está falando, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E se eu fosse você, não quereria ser inimigo de Deus. Porque Hebreus capítulo 10 e verso 31 está escrito assim, ó. Horrenda, coisa feia, é cair nas mãos do Deus vivo. Amém? Você que me ouve pela internet ou por outros meios de comunicação, não interessa se você é um fundador de igreja, se é pastor missionário como eu sou, quem é que é você, não interessa. Se você é amigo do pecado, você é inimigo de Deus. Mas se você quiser fazer a paz com Deus, Jesus Cristo pegou na mão de Deus lá na cruz, e Ele pega na sua mão e restaura a vossa amizade. A amizade é restaurada hoje, aleluia! Para restaurar a amizade com Deus, é só falar para Deus, Senhor, eu arrependo, e eu abandono os meus pecados. Aí nessa hora, a nossa amizade, ela é restaurada com Deus, e nós vivemos em paz com Deus. E aí Satanás foi derrotado, é derrotado, porque a sétima coisa aqui, nessa mensagem, que o diabo não quer para o ser humano, é que ele abandone o pecado. Deus está me revelando aqui, e eu não creio, eu não sei se muitos vão acreditar que é Deus mesmo que está revelando, porque quando você lança uma mensagem na internet, milhares de pessoas ouvem, né? Assistem. Então alguém pode falar assim que nada, tem muita gente nessa situação, então você está chutando. O problema é seu, se você acredita que Deus está revelando ou não.
Se você acha que eu estou jogando um chapéu para ver de qual cabeça aqui encaixa, não tem nada a ver com isso. Eu só sei que Deus manda eu falar aqui o seguinte: pessoas vão ouvir essa mensagem que vocês têm uma culpa muito grande por ter praticado o aborto. Mas Deus manda falar para vocês que se vocês dobrar o joelho, ou não interessa a posição do corpo, mas se o coração de vocês voltarem para Deus, em nome de Jesus Cristo, e pedir perdão a Deus, e prometer a Ele que nunca mais vai abortar ou ser a favor do aborto, Jesus manda falar para você agora, que não se sinta mais culpada, porque o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Não aceita o diabo falar na sua mente e no seu coração e ficar te acusando. Jesus morreu na cruz por causa desse pecado. E nesse momento Ele te perdoa, você que está arrependida, ou arrependido aí, você que ajudou também na causa. Você que está arrependido, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus, garante o seu perdão agora. E Satanás cai por terra e você já está perdoada desse pecado. Aleluia, glória a Deus por isso. 1 João capítulo 1, verso 6 a seguir, garante que o seu pecado está perdoado. Amém? O diabo não quer que o ser humano abandone o pecado, mas ele está derrotado em nome de Jesus. E quando a pessoa cai em pecado, ele fica acusando a pessoa, para a pessoa ficar lá embaixo, com seu autoestima destruída. Amém? Mas quem conhece a palavra, sabe que Deus detesta o pecado, mas Ele ama quando a pessoa arrepende, porque aí Satanás é derrotado e a pessoa é salva, lavada e remida no sangue de Jesus Cristo. Aleluia! E eu finalizei essa mensagem, graças a Deus. Eu preguei aqui 7 coisas que Satanás não quer para o ser humano, e essa é a 4ª parte, e você pode ouvir as outras 3 partes, acessando o meu canal de vídeo no YouTube, Missionário Trindade. Você encontra lá o meu canal de vídeo, e você encontra a parte 1, parte 2 e parte 3. Amém? Que Deus te abençoa, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue falando aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Me dá aqui mais 3 minutos, para eu falar com o pessoal da internet. Você que já conhece meu trabalho, por favor, nos ajude a manter a obra de Deus. Nós estamos com a igreja nova, uma congregação nova, no interior de Minas Gerais. Nós temos poucos dizimistas e ofertantes, porque é uma congregação recente, estamos lutando para ganhar almas, e nós precisamos de ajuda externa, ou seja, pessoas de outras localidades, para investir nesse campo missionário aqui. Se você acredita no nosso trabalho, anote aí o número das contas, e deposita dízimos e ofertas para a obra de Deus. Banco Itaú, agência 5611, conta corrente 015-20-6. Banco Itaú, agência 5611, conta corrente 015-20-6. Geraldo Cândido Trindade. Caixa Econômica, agência 0111, operação 013, conta poupança 000-19-261-4.
Se você quer nos ajudar a pregar essa palavra que você ouviu aqui, palavra de Deus, ajude, porque a obra de Deus, ela tem muitos gastos, principalmente numa obra missionária, aonde estamos lutando para conquistar pessoas para a obra de Deus, não somente para a igreja, mas em primeiro lugar para o reino de Deus. Se você nos ajudar, o Senhor vai te recompensar. Que Deus abençoe a todos. Quem falou com todos foi o missionário Geraldo Trindade.